Vamos sentar. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Seus deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou repetir toda essa última parte? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18, diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Palavra do Senhor. Nós comemoramos hoje o Dia das Mães, aquele que nós já parabenizamos, e nós reconhecemos a importância da figura da mãe na estabilidade da família e, por consequência, da sociedade. Não temos dúvida quanto a essa questão. Mãe não tem preço, mãe é uma figura nobre, linda, é aquela que nos gerou, nos sustenta, está conosco, conforme foi cantado aqui, nos momentos mais difíceis, sempre ali nos acalentando, é aquela que nos socorre por ocasião das aflições, das sombras, dos medos. Quantas vezes eu recorri ao quarto da minha mãe por pesadelos, e eu passava ali a noite toda dormindo entre minha mãe e meu pai. E normalmente é a mãe quem chama, né? Quem puxa o filho para o braço. Minha mãe sempre fazia isso. Mãe é essa figura de atitude nobre, incontestável. Por isso, a estabilidade do lar é determinante quando tratamos a figura da mãe. E aproveitamos que estamos no mês do lar, nós falaremos hoje sobre essa importância da participação saudável de todos os membros na vida da família, na estabilidade do lar. A figura da mãe tem um papel determinante, mas todos nós cada um tem o seu papel a fim de que este lar seja bem sucedido. Aproveitando que nós estamos no meio da família, é importante que pensemos nisso. Com isso, nós estamos dizendo que, ainda que lancemos mão de vários elementos legítimos para nos ajudar na vida em família, livros, palestras, enfim, terapias, a solução ela é mais próxima possível. A solução ela é caseira. Normalmente, quando nós precisamos recorrer a elementos externos, isso não é regra, é claro, mas é porque nós não lançamos mão, nós negligenciamos a solução que é caseira. Porque a caseira significa que está mais próximo. Então, tudo está muito próximo da gente, e porque negligenciamos o próximo, se faz necessário recorrer ao mais distante e muitas vezes ao mais difícil. A solução é próxima, eficaz, é caseira. A solução está exatamente no compromisso de cada membro da família. E Josué nos dá uma orientação interessante. Josué, no versículo que lemos, vai nos dar a receita. E qual é já que eu falei que a solução é caseira, qual é a receita à luz da fala de Josué?
A receita ali da fala de Josué é essa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. A solução caseira é o serviço ao Senhor em família. Ao serviço do Senhor em família, ou seja, através do papel que cada um exerce enquanto membro da família. Mãe, pai, filhos, cada um exercendo o seu papel enquanto serviço ao Senhor. Teoricamente, existe uma grande possibilidade de um sucesso na vida e família. Nós podemos ter diversos papéis na sociedade. Nós podemos ser professores, médicos, mecânicos, funcionário público, pastor, universitário, enfim. Mas nós servimos ao Senhor no lar, em família, quando decidimos ser simplesmente pai, mãe e filho. O lar não está precisando necessariamente de um professor universitário. Na minha casa, muito embora eu tenha um compromisso pastoral com minhas filhas, mas lá eu prefiro ser pai. Né? O funcionário público é para a repartição pública, e a família não é repartição pública. Lá você tem que ser mãe e pai. Pense a nível de universidade, quando você estiver na universidade, em casa você é filho. Você pode ter todo o conhecimento universitário. Inclusive, eu estava lendo um livro no trem, retornando para casa. Aí é Foucault, o autor do livro. Então, 3 jovens apareceram do meu lado assim, reulando 18 anos. E um de cabelo enroladinho, de óculos pretos, assim, garoto muito bonitinho, todo despojado, aquele cabelo todo bagunçado. Você gosta de ler Foucault? Enfim, a partir dali essa pessoa contato comigo. Descobri que os 3, um faz filosofia, outro faz psicologia e outro química. Novos, e começaram a discutir comigo. Falei, agora eu tenho que subir um livro para começar com esses meninos, porque está difícil. Bem, mas essas crianças, todas na universidade pública, elas precisam entender o seguinte, que elas são da universidade pública, mas em casa elas são filhos. A mãe pode não ter nenhum conhecimento de filosofia, de química, de psicologia, mas em casa a mãe é mãe, pai é pai, e devem e precisam ser obedecidos. Porque a estabilidade do lar não está num grande pensador de filosofia, num grande pensador de psicologia ou qualquer outra formação. A estabilidade do lar, enquanto a atitude do filho, está exatamente na simples disposição do filho ser obediente. A mãe pode ser uma analfabeta, mas ela é mãe. O pai pode ser um analfabeta, mas ele é pai. Então a gente vai observar que diz respeito ao compromisso simplesmente de serviço ao Senhor no lar. E vai ser aí o apóstolo Paulo quem vai nos fornecer o parâmetro quanto à maneira de nos portarmos na vida no lar. Sei que o texto é um pouco dado à nossa cultura hoje, mas a primeira coisa eu gostaria de pensar na relação entre marido e mulher, a proposta de uma tentativa de vida saudável é submissão e amor entre os cônjuges. Submissão e amor entre os cônjuges. Submissão hoje ela é uma das palavras mais desgastadas em nossos dias, porque ela nos dá uma ideia de anulação total, inferioridade. Se essa palavra ela já sofria resistência no dia de Paulo, apesar da cultura diferenciada em relação à nossa, onde a mulher ela era um objeto, onde a mulher não tinha peso, mesmo assim havia resistência, e Cristo foi aquele que tratou de colocar a mulher na sua devida posição. Essa palavra ela sofria resistência no dia de Paulo, muito mais agora no nosso cenário de total valorização da mulher. Não precisa valorizar mais. Irmãos, deixa eu falar das irmãs hoje, entendeu? Que homens? Dia das Mães. Sim. No plano divino, a mulher nunca foi inferior ao homem. Nunca foi inferior ao homem. Porque não há grego, nem judeu, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. A mulher deve ser vista com muito carinho. Eu vi uma reportagem, aquele programa na Liga, que eu fiquei assustado. O tema foi violência contra a mulher. E um repórter da Liga, ele, junto com câmera, tudo camuflado, ele resolveu entrar em um bar, simulando estar embriagado.
E ele foi puxando assunto em vários bares do centro de São Paulo. E ele disse o seguinte: no primeiro bar que ele entrou, simulando estar embriagado, e ele entrou no meio da conversa dos caras, os caras receberam embriaguez e deram ignorar. Bem, dizer, agora você vê, minha mulher não é mole não. Eu trabalho, ela gasta tudo. Dá vontade de dar um burro, provocou os caras. O que você faria? Perguntou ele. Gente, ele participou de 5 bares. Os camaradas já embriagados, pelo menos 80% mostrou um lado machista. Eu me nego a repetir as palavras que eles falaram em relação às esposas. Lá quem manda sou eu. Enfim, irmãos, a mulher foi colocada como um tapete, um capacho. Horrível, horrível. Fiquei preocupado, porque eu tenho preocupado pela mulher em si. Eu tenho 2 filhas. E eu tenho preocupação quanto ao futuro das minhas filhas no que diz respeito à vida conjugal. Por isso eu procuro ensiná-las para que elas tenham habilidade para ver, acho que já até falei aqui, né? Para ver feiura e meio ao belo. Que elas não se encantem pelos olhos azuis, pela pele morena, pelo cabelo liso, tão somente isso, mas que elas consigam ver feiura e meio a isso. Ou seja, se a despeito de toda essa beleza externa, o camarada for perverso, for um péssimo filho, for agredi-la enquanto namorada, que elas consigam ver feiura a ponto de dizer o seguinte: você não presta para mim. E normalmente o namorado ele dá sinais. Ele dá sinais no namoro. E as meninas precisam estar atentas quanto a isso. Porque a mulher, em momento algum, ela foi inferior ao homem. Nunca será inferior ao homem e vice-versa. E ela também nunca será superior ao homem. É uma relação de igualdade. A relação conjugal é uma relação de igualdade. E é por isso é submissão em amor. Submissa como se fosse ao Senhor e amor como Cristo amou a igreja. E a submissão àquilo que ele é e submissão àquilo que ela é. É puramente respeitar cada um na sua individualidade, na sua qualidade. Falavam no encontro de casais que o desafio do homem, a gente não vai se entender, o desafio do homem hoje ele se multiplicou. Porque o homem era aquele que saía para a caça, saía para trabalhar, e a mulher se orgulhava disso, porque ela tomava conta daquilo, tomava conta das crianças, e a mulher se orgulhava disso. Hoje, a mulher não só toma conta da cria, como a mulher também sai para o trabalho. Pronto. Isonomia, inclusive, na manutenção do lar. Por isso a necessidade de rever o comportamento masculino. E normalmente o homem machista, ele não é porque ele é seguro. Normalmente o homem que não dá voz à mulher, ele não dá voz à mulher porque tem medo de ser convencido que está errado. O contrário também pode ser verdadeiro, é claro. Por isso, a relação no lar é uma relação de submissão e amor totalmente a partir da perspectiva do Senhor. A mulher tem qualidades que o homem não tem. E porque ela tem essas qualidades que o homem não tem, o homem precisa entender e submeter essas qualidades. Vou comentar uma situação aqui. Desculpe se os homens... Tem homem que cisma que tem que legislar quanto à mobília da casa, a maneira como vai ser. Deixa isso com a mulher. Televisor, ela sabe. Você deve resolvido, não se sinta menos ou menor, porque ela é do lar, ela tem uma visão, pelo menos da minha, em relação a mim, em vários pontos. Eu me rendo a ela. Se ela quiser botar a televisão virada na parede, eu assisto o fundo da televisão. Não tem dificuldade quanto a isso. E tem determinadas situações que ela precisa se submeter. Às vezes, quando eu estou fazendo, eu vou me denunciar. Eu tenho dificuldade de fazer o rapaz para casa, né? Então eu vou fazer, estou trabalhando e vem a gerente. O que foi isso? Estou olhando, deixa eu fazer isso aqui, amigo, deixa você fazer isso aqui. Não, senhor. Aí eu lavo, quando você sair aqui, vou fazer. Assim funciona. Precisa garantir o outro, certo? Existem espaços. Eu confio
confia, assim vai, irmão. Mas tudo isso em amor, tudo isso na poesia do amor, no entendimento de que é para o louvor de Deus, é para Deus. Ninguém nunca jamais se sentir inferior. O sentido de cabeça não é porque é superior, é aquele que modera, é o moderador da situação. Mas o moderador da situação não é aquele que monopoliza, não é aquele que detém a última palavra necessariamente, não é aquele que inclusive coloca à mesa as decisões sérias da família. E ouve a fala da esposa e ouve a fala do esposo. Eu acho que assim será muito melhor. Essa democracia do lar. Democracia do lar. Porque quando você compartilha decisões, você divide responsabilidade. Se você tomar uma decisão em isolado da esposa, ou se você tomar uma decisão em isolado do esposo, teoricamente você vai assumir a responsabilidade sozinho. Por que não compartilha? Isso faz necessário compartilhar. Entendendo que o outro lado sempre tem uma forma diferenciada de ver determinadas verdades que você está vendo a partir de um ano. E aí o compartilhar é muito interessante. Eu penso que essa estabilidade vai acontecer a partir dessa submissão e amor mútuo entre as partes. Mas só que não só tem o ele e ela. Com o tempo o amor vai crescendo e vão surgindo outras pessoas, não é isso? Vão surgindo os filhos, vão surgindo aqueles que vão entrar entre a gente. Quem nunca teve essa experiência? De repente está dormindo, tranquilo, lanzinho lá, com o esposo, de repente um elemento estranho, entrando lençol adentro, a parte de baixo, até chegar em cima, de repente ele apareceu. O que você quer? Estou com medo. Sim, é o filho, a filha. Surgem esses personagens lindos que fazem parte da estabilidade do lar. E ele, à medida que vai crescendo, eles também têm um compromisso. O apóstolo Paulo vai dizer isso. O apóstolo Paulo vai dizer que a estabilidade do lar acontece a partir da submissão da esposa, a estabilidade do lar vai acontecer a partir do amor do esposo, mas a estabilidade do lar vai nascer a partir agora da obediência dos filhos aos pais. Obediência dos filhos aos pais. Aí a minha fala é para os guris, para os meninos e para as meninas. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, estava em vigência no Império Romano o pater potestas, ou seja, o poder do pai. Ou seja, o pai tinha direito absoluto sobre os filhos, podia casá-los, podia divorciá-los, podia vendê-los, etc. Praticamente era propriedade paterna dos filhos. Hoje vivemos o reverso. Os filhos não são propriedades, nós entendemos que eles são herança do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor na administração da cria dos nossos filhos, porque eles não são propriedades nossas. Hoje é totalmente diferente. Nos idos dos anos 60 surgiu a revolução dos hippies, com a aversão a qualquer tipo de instituição, e a família foi duramente afetada. A autoridade dos pais foi questionada, desafiada e repudiada. Isso vai de mal a pior. A autoridade do pai hoje ela é questionada, ela é desafiada e repudiada. Sobretudo quando eles começam a entrar na universidade, se acham dono da verdade. Só que se você deseja um lar estabilizado enquanto filho, você precisa entender a autoridade do pai e a autoridade da mãe. Dr. Márcio Jones nos mostra a luz de Efésios, para que nós leremos as 3 razões pelas quais os filhos devem obedecer aos pais. Vamos lá, Efésios. Efésios capítulo 6, ele vai dizer a primeira razão. A primeira razão é por pura questão da lei da natureza. Filhos, obedecei, Efésios capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, isso é natural, isso é comum. Obedecei no Senhor. Ou seja, a obediência dos filhos ao pai é um comportamento padrão de toda a sociedade, independente de credo religioso, independente de família. É padrão. A regra é essa: filho obedecer aos pais. A regra é essa.
tinha um amigo, não sei se eu contei aqui, para vocês terem uma ideia de como isso é inerente, faz parte da natureza. Filho tem que obedecer ao pai, e quando você não obedece ao pai, você está indo de encontro à ordem natural. Jeremias era um amigo de infância. Eu e ele, Jeremias e Daniel, logo somos filhos de quem? Evangélicos. Só que nós não estávamos na igreja, desviados. Jeremias, ele, na rua, ele era uma seda. E em casa o menino era agressivo. Eu até falava, Jeremias, você é muito agressivo de sua mãe. E aí, enfim, chegava a mãe comigo. Um dia, Jeremias xingou a mãe. Só que por azar de Jeremias, estava passando em frente ao portão dele aberto, um traficante chamado Chu. Jeremias, o traficante olhou aquela cena, puxou Jeremias de casa, colocou Jeremias na calçada e falou: fala um negócio pra você, cara. Sei que eu sou fora da lei, eu sou um bandido, sou um traficante, todo mundo conhece. O cara, né? Mas eu nunca falei para minha mãe o que você falou. Nunca mais você faça isso que você fez com sua mãe. Você está ouvindo, cara? Ou seja, olha que paradoxal. O camarada é fora da lei. E certamente ele estava também trazendo tristeza à sua mãe. No entanto, a tristeza não fosse da função, mas nunca a tristeza que fosse do palavrão. Ele achou uma blasfêmia aqui. Porque estava ali no seu coração a ordem natural. É uma questão de natureza. Por que você deve obedecer ao seu pai? Por que você deve obedecer à sua mãe? Por pura questão natural. Por isso, a desobediência aos pais e mães, aos pais, é um sinal de decadência da sociedade. Quando você desobedece ao seu pai e à sua mãe, você está contribuindo para a decadência social. E olha onde o apóstolo Paulo, com quem o apóstolo Paulo relaciona os filhos desobedientes. Romanos capítulo 1. Olha só. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 30, nos diz o seguinte: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou o quê? O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de justiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. No meio pé de maldade dessa turma perversa. E ele vai continuar isso escrevendo a Timóteo, no capítulo 2. No capítulo 2 de Timóteo, ele vai falar assim a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele vai falar assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Então, quando nós desobedecemos, nós estamos ferindo a ordem natural, ou os filhos estão ferindo a ordem natural. A segunda razão, ele vai dizer que é porque é mandamento divino. Obedeça ao pai e à mãe, porque isso é um mandamento como promessa. Então, se você, membro, adolescente, jovem, criança dessa igreja, se você ama Jesus, se você canta para Jesus, se você ama Deus, entenda o mandamento desse Deus no que diz respeito à total e incondicional obediência aos seus pais. Eles podem não ter o conhecimento que você de repente adquire na relação com seus amigos, na relação com o seu professor de universidade, mas eles sempre serão os seus pais. Eles sempre estarão com vocês nos momentos mais difíceis. Eles são capazes de se endividarem para se manter no colégio, na faculdade, dar o melhor deles, dar a melhor roupa, por amor. Então obedeça e dê um retorno, feedback positivo aos seus pais. Porque em não fazendo, você está indo de contra a ordem
consequência do Deus a quem você alega servir. Finalizando, a estabilidade da família, ela diz respeito a uma boa relação, a relação mútua entre o esposo e a esposa, uma relação de obediência dos filhos, mas também vai nascer a partir de uma relação boa dos pais para com os filhos. O apóstolo Paulo vai dizer que a relação é de mão dupla. À medida que ele cobra obediência aos filhos, mas ele vai cobrar também uma postura dos pais em relação aos filhos. Ele vai dizer assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que os mesmos não fiquem o quê? Desanimados. Na vida nada pode ser conquistado pela força. Quando nós falamos de obediência dos filhos aos pais, essa obediência não pode ser conquistada pela força, mas pelo exemplo. Já dizia o profeta da Avenida Brasil: gentileza gera gentileza. É com gentileza que eu vou ter gentileza. É com amor que eu vou ter amor. É com responsabilidade, com carinho que eu vou ter, por consequência, carinho. Enfim, é através do exemplo que nós vamos conquistar a atitude dos filhos. Por isso, Paulo escrevendo, o autor da carta aos Hebreus, vai dizer o seguinte: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós irritamos os nossos filhos quando ensinamos com palavras, mas não com exemplos. Quando exigimos dos nossos filhos um comportamento exemplar, mas vemos de forma irrepreensível. Quando apenas cobramos, sem jamais encorajá-los e consolá-los. Quando nós não temos tempo para eles. Rápido, né? Vamos observar os pontos errados dos nossos filhos, mas vamos ter um olhar benevolente para verificar virtudes, e nessa virtude fazer um link para nos aproximar dele, e elogiá-los, e valorizá-los, e confortá-los, e falar para eles o quanto eles valem a pena, quanto eles são indispensáveis para o convívio do lar. Porque fazendo assim, nós teremos o feedback. Existe 99,9% de chance de termos filhos obedientes através do meu, do seu, do nosso exemplo enquanto pais. Escolhei aqui que vocês devem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, nesse dia das mães, nesse mês da família, nós somos convidados enquanto membros de família a servirmos ao Senhor através do nosso compromisso enquanto componente do lar. Compromisso enquanto pai, compromisso enquanto mãe, compromisso enquanto filho. Teremos por consequência uma família estável, uma sociedade saudável e uma igreja aguerrida, uma igreja referência para essa sociedade de crise. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Oremos. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, e suplicamos os teus cuidados para as nossas famílias. Te pedimos perdão, porque muitas vezes deixamos de sermos o marido que deveríamos ser, a esposa que deveríamos ser, o filho e o pai que deveríamos ser. Nos perdoe. E hoje, nesta manhã, nós queremos suplicar que o Senhor visite cada família, que cada membro de família promova a restauração, promova a harmonia, promova a paz, darmos humildade, a fim de que tenhamos consciência do nosso papel e da nossa responsabilidade em nossas famílias. Faça-nos entender que o nosso comportamento em família é serviço ao Senhor, e que o Senhor deseja, apesar de nós, o melhor de cada um de nós. Dá-nos força, dá-nos a tua graça através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Orando dessa forma, em Jesus Cristo, nosso amigo. Amém. Deus nos guarde.